Bom dia, pessoal do sexto ano. Hoje nós vamos ver sobre a revisão, né? Essa aí é uma cópia da revisão que vocês receberam. E nós vamos falar sobre os determinados assuntos que estão aí na revisão e alguns deles vão cair na prova, né? Número um e número 2 são questões que tratam sobre os paralelos e os meridianos, que é um assunto que eu trabalhei já no período que já não tinha mais aula presencial. Então eu fiz um vídeo sobre os paralelos e fiz um vídeo sobre os meridianos, que está lá no grupo lá no YouTube, né, no canal do YouTube da escola. Então, o que vai ser cobrado? São paralelos, o que são meridianos? Lembrem que um deles determina a questão das zonas térmicas, o outro determina o fuso horário. Então, quero que vocês pesquisem e coloquem lá o que cada um determina, o que são cada uma dessas coisas aí, paralelos e meridianos. A 3 é a consequência dessas linhas imaginárias, né, que são as zonas térmicas da Terra. São linhas imaginárias que demarcam regiões que são mais frias, mais quentes ou que têm a temperatura amena. A número 4 e a número 5 são questões que trabalham a questão da paisagem. Esse aí foi o primeiro assunto que a gente viu em sala de aula, ainda lá em fevereiro, né? Assim que começou, algumas semanas depois que começaram as aulas, né? Então nós vimos o que era uma paisagem, vocês fizeram, né, atividades sobre isso no caderno, né? Atividades do livro também. Vimos os elementos naturais e os elementos sociais. Lembrando que os elementos naturais são aqueles formados pela natureza, os elementos sociais são aqueles que foram criados pelo ser humano. Então, é um assunto que a gente conseguiu trabalhar bastante em sala de aula. A questão 6, 7 e 8 são os outros conceitos da geografia, né? O espaço geográfico, o lugar e o espaço vivido. Então, quero que vocês expliquem o que é cada um, que são cada um desses conceitos aí. Lembrando que para a prova é importante saber, chegar na prova sabendo o que significa cada um desse termo aí, lugar, espaço vivido, espaço geográfico, saber que existe uma diferença entre eles, né? Todos eles têm um conceito diferente, é importante saber disso. Número 9 trata sobre os trópicos da Terra. A gente sabe que o ser humano, para melhor entender a Terra, ele criou linhas imaginárias para compreender melhor, para demarcar melhor, para poder explicar melhor. Então, esses trópicos aí, eles existem nesse sentido, para a gente ter uma melhor compreensão. Quero aí o nome desses trópicos da Terra. Assim como na questão 10, né, trata sobre um paralelo, que é o paralelo zero, que é a linha do Equador. Está perguntando aí qual o estado brasileiro que é cortado por essa linha. Também bem tranquilo. Número 11 está falando sobre as transformações da paisagem, ou seja, a paisagem ela existia muito mais natural, né, antigamente, e houve uma transformação dessa paisagem pelo ser humano com alguns objetivos, com alguns fatores. Então, estou perguntando aí quais são esses fatores, por que o ser humano modifica tanto a natureza, né? Existe, logicamente, alguns objetivos, então quero que vocês coloquem isso. Questão 12 trata sobre os aparelhos, né, ou as formas de melhor se orientar. Então nós temos aí os aparelhos, né, a bússola e o GPS, e temos um outro que é o movimento aparente do Sol. Então quero que vocês expliquem como funciona, como é que a gente consegue se orientar através desse movimento aparente do Sol, como consegue se orientar através, como o ser humano conseguiu se orientar através da bússola ao longo do tempo, e como hoje, né, atualmente o GPS é o aparelho de orientação mais utilizado, como é que o ser humano consegue, como é que ele faz para utilizar esse aparelho hoje, tá? A 13 continua falando do GPS, perguntando em quais atividades ele é utilizado em nossa sociedade, né? São diversos.
Inicialmente o GPS ele foi criado para uso na Guerra do Golfo, em 1989, né? E meio de que de um tempo para cá ele se popularizou nas atividades urbanas. Então, perguntando aí quais são essas atividades que o ser humano utiliza hoje, tá? E para terminar, mais uma pergunta sobre zona térmica, né? Em qual zona térmica a maior parte do território brasileiro está localizada? Lembrando que o território brasileiro, ele a grande parte dele, a maior parte dele está localizado em uma zona térmica, tá? Tem uma pequena parcelinha na zona térmica temperada, tá? Mas eu quero saber a maior parte do nosso país. Qual é essa zona térmica que a maior parte se localiza? Então, espero que vocês estudem por essa revisão, que também leiam os textos, né, referentes a esses assuntos aí. Videoaula ficaram aquelas duas, também dá para tirar algumas dúvidas, tá? E que vocês possam fazer uma boa prova, né? Torço por vocês, mesmo à distância, que a gente consiga tirar uma nota boa aí, um 10 para todo mundo ficar feliz, né? Fiquem com Deus.